Olá, pessoal. Bom dia. E aí, como é que vocês estão? Bom dia, professor. Beleza? E aí, o que vocês mandam de bom? Como é que estão os cursos, pessoal? Os outros cursos, cálculo, vetores, etc. Estão tudo funcionando? Maravilha, ainda bem. Vocês estão vendo o que agora em cálculo? O que vocês estão vendo agora em cálculo, pessoal? Opa! Ah, entendi. Legal, legal. Vocês não entraram em integral ainda? Entendi. Beleza. Bom saber. Então, bora lá, gente. Como vocês talvez tenham visto, a lista 4 já está no ar, tá? Com o que a gente vai discutir na aula de hoje, vocês vão conseguir fazer quase tudo da lista. A gente ainda tem mais, acho que, uma ou duas aulas, mas, assim, não falta muito para vocês conseguirem fazer todos os problemas da lista, tá? A gente estava falando na última aula sobre a ideia de forças conservativas. E conservação de energia. Então, como eu tinha mencionado, a gente está aqui no universo tudo unidimensional, tá? Ainda na aula de hoje, a gente vai começar a ver o caso 3D. Eu quero, né, no fundo, fazer um tratamento vetorial disso tudo que a gente está falando, mas é muito mais fácil começar com o caso unidimensional. Então, a gente vai começar discutindo em 1D, e aí daqui a pouco a gente generaliza para 3D, né? Então, a gente viu que uma força F é conservativa, F de X é conservativa, se ela pode ser escrita como sendo menos a derivada de uma certa função U de x, que é chamada de energia potencial. Tá? E a gente viu que nesse caso, ou seja, se a força resultante é conservativa, essa grandeza aqui, que é K mais U, ou seja, energia cinética mais energia potencial, é uma constante do movimento. Ou seja, dt é igual a zero. Ela não depende do tempo. Ok? Vamos fazer um exemplo para a gente treinar um pouquinho sobre isso, baseado no que a gente discutiu na última aula. Então, vou considerar um exemplo aqui. Então, suponha que você tem... Aqui está o chão. Tá? Aqui você tem uma mola. E essa mola tem um prato aqui, né? Então, tipo, assim, a mola. Aí aqui tem um prato, tá? Em cima desse prato tem um bloquinho de massa M. Tá? Então, o bloquinho está apoiado em cima dessa mola aqui. Tá? Eu vou colocar um sistema de coordenadas aqui. Deixa eu mais aqui dizer. Tá? E a primeira pergunta então, que eu quero fazer vai ser qual que é a energia potencial desse bloquinho, né? Ou seja, nesse sistema aqui. Então, suponha que eu venho aqui e eu consigo agora mover esse bloquinho para cima e para baixo, né? Qual vai ser a força que atua nesse bloquinho em cada posição do espaço, né? Então, se eu mapear aqui o F de Z, eu consigo mapear quem que é a energia potencial. Eu vou escolher a origem aqui desse meu sistema de coordenadas. Escolher essa origem O, origem, como sendo o ponto de equilíbrio da mola, de equilíbrio
natural da mola. Então, ou seja, seria o ponto que a mola ficaria parada se não tivesse nenhuma força atuando ali, nenhum peso, nem nada, né? Então, vamos lá. Ou seja, vamos tentar pensar junto aqui qual que tem que ser a energia potencial desse sistema. Então, lembra que a mola, se você estica a mola, ela te puxa de volta. Se você comprime, ela puxa para cima. Então, se Z maior que zero, né? Se Z maior que zero, eu estou supondo aqui, né, também, que esse bloquinho, ele está só encostado nesse prato aqui, tá? Então, ou seja, ele não está colado no prato. Então, se o Z é maior que zero, o bloquinho descola. E aí, nesse caso, a energia potencial vai ser simplesmente mgz, ou seja, a energia potencial relativa à força-peso. Tá? Mas se o Z é menor que zero, ou seja, imagina que eu venho aqui, né, externamente aqui, eu venho e vou mexendo a posição desse bloquinho. Então, se eu estou aqui, a energia potencial que esse bloquinho sente é só mgz, porque é só energia relativa à aceleração da gravidade. A hora que eu chego aqui no zero e eu começo a comprimir esse cara aqui, né? Comprimir tudo junto aqui, aí a energia potencial vai ser diferente. Agora a energia potencial vai ser mgz, continua isso daqui, mas eu tenho também a energia potencial da mola, 1 meio de kz ao quadrado, que é aquela fórmula que a gente derivou na última aula para a energia potencial de uma mola. Tá? Então, a energia potencial desse problema, em função de Z, ela vai ter a seguinte cara, ela é 1 meio de kz, mgz mais 1 meio de kz2, se esse Z é um número negativo, e ela é mgz se o Z é um número positivo. Então, se a gente desenhar um gráfico disso daí, né? Aqui está Z, aqui está U, esse gráfico vai ter a seguinte cara. Se o Z é positivo, ele é uma reta. Então, ele aqui é uma reta. Né? E caso contrário, ele é uma parábola. Então, ele é uma coisa assim. Né? Tudo bem? Tá claro, pessoal? Beleza. Agora a gente pode usar isso para fazer algumas perguntas. Então, como a energia é conservada, né, a gente pode tentar imaginar o que acontece se eu comprimo primeiro essa mola e depois solto. Né? Então, imagina assim, tá prato aqui, tem um bloquinho, eu venho aqui, aperto com a mão e aí solto. Aí a pergunta natural que a gente pode fazer é o seguinte, será que esse bloquinho vai ficar oscilando para cima e para baixo junto com a mola, ou será que ele vai subir, né, e descolar do prato? Né? Ou seja, se você, a gente sabe, né, intuitivamente, que se você aperta muito aqui, se você comprime demais e solta, que aí esse negócio vai ser tão forte que o bloquinho vai, em algum momento, descolar do prato e voltar. Né? Então, a pergunta que a gente pode fazer é como é que vai ser, ou seja, o que vai acontecer aqui com esse bloquinho, se ele vai descolar ou não. Né? Então, o que significa ele descolar? Ou seja, o que é útil a gente fazer aqui é a gente traçar uma linha horizontal aqui e a gente ficar vendo o que acontece se eu ando com essa linha agora. Então, ou seja, imagina que essa linha ela representa a minha posição inicial, né? Ou seja, por exemplo, se eu estou aqui, significa que eu comecei desse ponto, ou se eu estou aqui, significa que eu comecei desse ponto ou desse ponto e assim por diante, né? Então, a ideia é que, como a energia é conservada, a energia nunca pode passar desse valor, né? Então, ou seja, se eu começar o meu problema, tipo aqui, então o que vai acontecer é que ele vai oscilar, ele vai fazer umas coisas aqui, mas a energia nunca vai passar desse valor. Então, eu pergunto para vocês, qual que é a condição agora que a gente tem que satisfazer para que esse bloquinho descole da mola?
Como assim o comprimento da mola, Gabriel? Ou seja, a gente não está levando em conta aqui o comprimento da mola, no sentido que a gente não precisa comprimir ela toda, né? Ou seja, a gente não precisa comprimir ela inteira. A pergunta é qual que é o mínimo valor que eu preciso, o menor valor que eu preciso para ele conseguir descolar, né? Por exemplo, se eu der só um peteleco e empurrar esse negócio só um pouquinho aqui, o bloquinho não vai sair voando, né? Mas se eu puxar o suficiente, uma hora ele sai voando. Então, é uma pergunta natural, eu acho que faz sentido, assim, né? Tipo, eu quero saber quanto que eu tenho que comprimir minha mola aqui para esse negócio sair voando. Não, Celso, isso daí é uma condição relacionada com as constantes da mola e o peso, etc. Não precisa ser uma comparação desse tipo. Para qualquer mola, a princípio, você consegue fazer isso daqui. Está relacionado com a normal, sim, Raquel. Ou seja, seria o ponto onde a normal se anula, né? Mas a gente sabe quando que isso vai acontecer. Isso vai acontecer exatamente quando o Z é zero, né? Porque quando o Z é zero, imagina assim, a mola, ela sempre tem uma força restauradora. Então, quando eu passo da origem, a mola vai estar puxando de volta e o bloquinho vai continuar indo, né? Então, enquanto eu estou abaixo de zero, imagina se eu solto esse negócio, enquanto eu estou abaixo de zero, a mola está empurrando o bloquinho, então eles estão juntos. Quando eu chego em zero, aí a mola começa a falar, opa, quero voltar, né? Ela quer voltar, mas o bloquinho não está nem aí, ele continua. Então, no fundo, o que eu tenho que olhar é para esse ponto aqui, ó. Eu tenho que olhar para esse ponto aqui, né? Esse é o ponto mínimo que, se eu esticar a mola disso daqui, né? Então, isso daqui vai ser, sei lá, o Z mínimo, que é o mínimo que eu preciso esticar para o negócio sair voando. Se eu esticar menos que esse cara aí, deixa eu talvez tirar isso daqui, porque não ficou legal. Se eu esticar menos que isso daqui, aí ele vai ficar oscilando aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó, né? oscilando aqui junto com a mola. Agora, se eu tiver aqui ou qualquer lugar para cima, aí ele vai vir e vai pular aqui. Faz sentido? Ih, pessoal, esse silêncio aí é comprometedor, não faz sentido? Sim e não, Renan. Ou seja, não, né? Zemin não é igual a zero, mas o que a gente quer é o seguinte, a gente quer que U de Zemin seja igual a U de zero, que é igual a zero. Né? Então, a gente quer encontrar qual que é o valor. Você vê que tem duas soluções, né? Uma solução é esse cara aqui, ele ser zero. Mas você tem uma outra solução que é um Zemin diferente de zero. Oi, Raul. Lembra que a gente tinha discutido que, por causa da conservação de energia, né, essa soma K mais U ela é constante. Então, se eu tenho um perfil de energia potencial aqui e eu solto a partícula numa certa posição, no fundo, essa altura determina a amplitude máxima de oscilação aqui. Então, se ela está aqui, ela vai no máximo oscilar até aqui, e se ela está aqui, ela vai no máximo oscilar até aqui. Então, tipo assim, se eu solto ela daqui, ela vai ficar fazendo assim, né? Então, essa linha horizontal, ela ajuda a gente a entender qual é o tipo de movimento. Gabriel, o negativo não significa nada, porque lembra que o U, é legal essa pergunta, o U ele é definido a menos de uma constante, né? Porque o que importa é a força. O U aqui ele ficou negativo só pela nossa escolha de constante. Lembra que a gente podia somar qualquer constante aqui, que não teria problema. O que importa é que o U tem um mínimo, ou seja, você tem um ponto aqui, né? Que inclusive a gente pode até discutir quem que é esse ponto, que é o mínimo do potencial. Isso aqui é exatamente o ponto onde a força-peso compensa a força gravitacional, né? Então, o U é mínimo quando a força é zero. Que quando a gente tinha visto que era esse Z, é um Z de equilíbrio, que é igual a mg sobre K. A gente tinha derivado isso na última aula, que é o ponto onde a força é igual a zero. A força que atua sobre esse cara. Então, nesse ponto aqui, de mínimo, ele
se você colocar o bloquinho ali, ele não faz nada, né? Isso aqui é, digamos assim, é o quanto a mola naturalmente é comprimida por causa da força-peso. Então, Raicen, quando Z é maior que zero, aí você perde contato, porque a mola sempre vai estar puxando para baixo, enquanto que o bloquinho vai estar andando para cima. Beleza, pessoal? Se não tiver claro, pode perguntar aí, a gente não tem pressa, não. Ok, então o mínimo que a gente tem que comprimir é exatamente o ponto onde a energia é zero. Então, resolvendo essa equação, eu fico que mg Zmin mais 1 meio de K Zmin ao quadrado tem que ser igual a zero. E eu posso colocar um Zmin em evidência e ficar assim, mg mais 1 meio de K Zmin igual a zero. Então, vocês veem que eu tenho duas soluções, né? Uma é Zmin igual a zero, mas isso aqui não é o que a gente quer, né? Ou seja, o potencial aqui vai ser zero se o Z igual a zero, mas isso não interessa para a gente. O que interessa é esse Zmin ser igual a menos 2mg sobre K. Então, isso aqui é o ponto que você tem que comprimir a mola para ela sair voando. Ah, boa, Rafael. Essa é uma pergunta delicada, né? Ou seja, se você... O que acontece aqui? Se você solta aqui, a gente sabe que ela vai esticar um pouquinho mais. Mas você sabe, isso daí, na verdade, tem a ver com a massa da mola. Tem uma hipótese aqui, que é que a massa da mola, a massa da mola mais prato é desprezível. É que, na prática, isso nunca é verdade, né? Ou seja, o próprio prato tem o seu peso. Então, a partir do momento que o bloquinho se descola, você ainda tem um movimento próprio do prato, né? Que vai ficar oscilando um pouquinho aqui, etc. Mas se essa massa aqui é desprezível, então, na verdade, você não tem inércia aqui. Ou seja, a partir do momento que esses caras descolam, você não vai ter mais nenhuma força atuando sobre a mola, né? Então, isso realmente é uma aproximação que está em jogo aqui. É verdade, isso é um pouco confuso. Beleza, pessoal? Então, vocês veem que isso daqui dá para a gente o mínimo que a gente tem que comprimir essa mola para fazer com que esse negócio saia voando, né? Se eu comprimir mais que esse cara aqui, ou seja, se eu tiver, por exemplo, aqui, aí esse cara vai sair voando e vai subir até uma certa altura, né? E esse ponto aqui dá exatamente a altura que ele vai subir. Então, se eu comprimir, sei lá, comecei aqui, soltei, o bloquinho vai subir até esse valor aqui. Tudo bem? Então, por conservação de energia, a gente sabe até que altura esse bloquinho vai subir. Beleza, pessoal? Perguntas? Faz, né, Gabriel? Concordo. Essas coisas têm muitas sutilezas, né, para levar em conta, mas faz sentido. Beleza, gente. Então, agora, eu quero falar para vocês sobre o conceito de trabalho, tá? Esse é um conceito muito importante que está intimamente relacionado à ideia de energia, tá? Então, a ideia é a seguinte, suponha que você tem um sistema, uma partícula aqui, sujeita a uma força F. Uma força resultante, né? F de x. Então, se a partícula se desloca por uma pequena distância, delta x,
a gente define, né? Definimos o trabalho realizado como W igual a F delta X. Tá? Já vou explicar o significado físico do trabalho. Tá? Por que o trabalho é importante, qual o significado físico, qual que é a utilidade do trabalho e assim por diante. Eu vou explicar isso, pode ficar tranquilo. Mas aqui a gente toma isso como uma definição. A gente define o trabalho, a gente fala que é o trabalho realizado pela força, F como F delta X, tá? Só que aqui tem uma sutileza, pessoal. Então, a ideia é a seguinte, eu tenho uma partícula, ela está sujeita a uma força F de X. E aí eu desloco essa partícula a uma distância pequenininha, delta X. O trabalho, então, ele vai ser o valor da força vezes o quanto eu desloquei. Mas o valor da força em qual ponto? No ponto onde eu comecei ou no ponto onde eu terminei? Porque a força, a princípio, muda com a posição, né? Ou seja, conforme eu vou mudando de um ponto a outro do espaço, a força pode mudar com a posição. Então, a ideia é que isso aqui vale para um delta X infinitesimal, né? Então, eu vou até chamar isso aqui de um delta W, tá? O trabalho total ao irmos de xi até xf vai ser, então, a somatória. Eu posso imaginar que eu tenho esse trajeto aqui, xi até xf, então aqui está xi, aqui está xf, e eu vou dividir ele em pequenos pedacinhos aqui. Então, isso aqui vai ser somatória em n de f num ponto xn vezes delta x. Ou seja, eu somo, né? A ideia é que eu estou somando o trabalho em cada pequeno pedacinho. Então, se eu dou um zoom aqui, né, eu tenho uma trajetóriazinha assim, super infinitesimal, de xi até xi mais delta x. E aí, eu tenho uma força associada aqui. Depois, eu somo isso com o trabalho associado aqui, esse trabalho associado aqui, e assim por diante. Então, eu vou somando, e o trabalho total vai ser dado por isso daqui. Ok? Faz sentido, pessoal? Beleza. E aí, agora, se eu tomo o limite, então, no limite, que esse ΔX ele tende a zero, isso daqui é o que a gente chama, vocês vão ver no curso de cálculo, eu imagino, logo, logo, é o que a gente chama de uma soma de Riemann, né? Soma de Riemann. E que ela vai tender exatamente para uma integral, tá? Então, a gente discutiu um pouco essa ideia da integral como sendo uma somatória lá no começo do curso, tá? Mas vocês logo, logo vão ver isso melhor no curso de cálculo. Então, a ideia é que nesse limite, a gente pode escrever que o trabalho vai ser uma integral de xi até xf de f de x dx. Tá? Ou seja, a gente pega o trabalho, define o trabalho no intervalo infinitesimal e soma sobre todos esses intervalos infinitesimais. Isso me dá o trabalho como sendo uma integral na posição. Tá? Então, talvez, no colégio, vocês tenham visto o trabalho como sendo f delta x, né? Em geral, a forma que a gente discute no colégio. F delta x só vale quando a força é constante. Né? Se a força não é constante, o que você tem que fazer é a integral de f de x dx. Tá? Então, isso daqui é a generalização do trabalho para uma força arbitrária. A força não precisa ser constante, ela pode variar com a posição. Ok? Então, vamos começar a entrar um pouco agora no significado do trabalho e por que trabalho é útil. Né? Ou seja, até aqui tem que tomar isso como uma definição. Definir o trabalho desse jeito, plau. Né? Agora vamos tentar ver por que a gente está perdendo nosso tempo com isso daqui. Por que isso vale a pena, né, ser definido.
Então, o motivo é o que a gente chama do teorema trabalho-energia cinética. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte. A gente vai usar aqui a segunda lei, tá? Então, a gente vai usar aqui F igual a MA, ou seja, é M dV dt. E a gente vai substituir isso por esse F aqui no W. Então, isso aqui vai ficar W igual a integral de xi até xf de M dV dt vezes dx. Tá? E aqui, a gente vai fazer uma operação que vocês vão aprender em bastante detalhe também no curso de cálculo, logo, logo, eu prometo. Eu sinto muito que assim, eu tenho que antecipar um pouco dessas coisas de cálculo, mas acho que tudo bem, porque aí quando vocês verem lá no curso de cálculo, vocês já vão ter uma ideia de potenciais aplicações e tudo mais. Mas aqui eu vou usar uma ideia que é o que a gente chama de mudança de variável. Mudança de variáveis. De variável, na verdade, né? Variável. A ideia é que essa integral, ela é uma integral em x. Isso, inclusive, gente, é uma coisa que eu esqueci de enfatizar, né? A gente já viu outras integrais, por exemplo, quando a gente calculava a velocidade sendo a integral da aceleração ou a posição sendo a integral da velocidade. Mas lá eram integrais no tempo, né? Então era um dt aqui. Essa integral ela é na posição, então eu estou integrando ao longo de um caminho físico do espaço x, tá? Então ela é diferente nesse sentido. E a ideia aqui para a gente desenvolver esse teorema trabalho-energia cinética é a gente transformar isso numa integral em v. Então, ou seja, eu vou usar como variável v igual a dx dt. Em vez de integrar em x, eu integro em v. Então, para fazer isso, eu escrevo dx como sendo v dt, né? Eu jogo esse dt para esse lado aqui, e eu vou ficar, então, que isso daqui vai ser integral de xi até xf de m dv dt vezes v dt. Desculpa, e agora a integral sendo de vi até vf, né? Eu fiz uma mudança de variável, então eu integro da velocidade inicial para a final. Aí o que vocês veem aqui é que dá para cortar esse dt aqui. E, portanto, isso daqui vai ficar integral de vi até vf de mv dv. Ou seja, simplificou dramaticamente aqui. Agora eu tenho uma integral que é familiar para a gente, né? A integral da função linear aqui nela mesma, né? Quanto é que vale essa integral, pessoal? Vamos lá, vocês sabem quanto é que seria a integral de x dx? Então, isso aqui é o que a gente tinha visto que seria, tipo assim, integral de t dt, né? A gente tinha visto que isso aqui era t ao quadrado sobre 2. Né? Isso. E avaliado nos limites de integração. Então, isso aqui é mv ao quadrado sobre 2, avaliado entre a velocidade inicial e a velocidade final. Portanto, a gente chega na seguinte conclusão importante, que o trabalho ele é 1/2 de mv final ao quadrado menos 1/2 de mv inicial ao quadrado. Ou seja, o trabalho é a variação de energia cinética. Esse é o teorema trabalho-energia cinética. Tá? O trabalho me dá exatamente a variação da energia cinética do sistema. Então, quando a gente fala assim, a força realiza trabalho e esse trabalho ele é convertido em energia cinética para a partícula. Tá? Uma coisa importante é o seguinte, tá? Isso não pode esquecer, isso aqui é geral. Tá? A F não precisa ser conservativa. Ser conservativa. A gente vai ver o que acontece quando a força é conservativa. Quando a força é conservativa, a gente tem ainda mais coisa, né? Dá para dizer mais coisa. Mas aqui é absolutamente geral. Ele vale, inclusive, assim, para qualquer força que você quiser aqui, né? Isso, Renan. Isso aqui é para uma partícula pontual, né? Então, é para o movimento de translação do corpo. A gente não está levando em conta a estrutura interna do corpo, se ele pode rodar, esticar, assim por diante. Então, isso aqui ainda é para uma partícula pontual. Tudo isso pode ser generalizado com um sistema de várias partículas ou para objetos que são corpos sólidos, né? Por exemplo, um sólido que pode rodar e assim por diante. Tudo isso dá para ser generalizado nesse caso também. A gente vai, inclusive, fazer isso logo, logo, tá?
em algumas semanas. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Então, olha só, trabalho a integral da força e trabalho a variação de energia cinética, tá? Esses são os resultados importantes aqui. Vamos ver um exemplo. Suponha que eu tenho um plano aqui. Tá? Tem um bloquinho. E eu estou puxando ele com uma certa força F aqui. Tá? Então, tem uma pessoa aqui. Você tem uma pessoa puxando. Bom, qual que vai ser o... E não, é atrito desprezível, por enquanto. Daqui a pouco a gente coloca atrito. Atrito desprezível. Então, qual que vai ser o trabalho? Né? Então, se o bloco move de ΔX, anda ΔX, o trabalho vai ser igual à integral de xi até xf de f vezes dx. E nesse caso, como a força é constante, ela sai para fora da integral. Né? E o que me resulta aqui é simplesmente o x final menos o x inicial. Ou seja, esse caso é fácil, né? Não tem muito segredo. O trabalho é f ΔX. Tá? Então, esse aqui é aquele caso mais fácil, onde a força é constante. Então, fazer a integral é muito fácil. Eu obter aquele resultado tipo ensino médio, trabalho igual a f ΔX. Tá? Agora, o que é interessante aqui notar é o seguinte, né? Suponha que a força é positiva. Suponha que a força é positiva, ou seja, é para a direita, né? A gente vai ver agora como essa noção de trabalho, ela começa a dar para a gente uma intuição bastante útil sobre a mecânica dos sistemas, né? Então, tem uma pessoa que ela está puxando esse bloquinho para a direita. Mas nota o seguinte, eu ainda assim, eu posso ter tanto ΔX positivo quanto ΔX negativo, né? Porque o trabalho, a forma como ele é definido, ele não está dizendo quanto que a partícula andou. Ele está dizendo, ó, se ela andar de ΔX, o trabalho vai ter sido esse. Se ela andar de outro ΔX, o trabalho vai ter sido esse outro. Né? Então, o ΔX ele pode ser positivo ou negativo. Ou seja, o trabalho pode ser positivo ou negativo. Como é que a gente entende isso? Imagina que a partícula começou com velocidade v de zero igual a v0. Então, como a força ela é constante, né, a aceleração é f sobre m. E, portanto, a posição x de t, né, supondo que ele começa da origem, vai ser v0 t mais f sobre m t ao quadrado. Você vê que se eu tiver esse v0 como sendo positivo ou negativo, eu posso ter esse cara negativo, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é assim, imagina que em t igual a zero, na verdade, esse bloco estava andando para lá, né? Então, ele estava com uma velocidade para cá. E aí, a pessoa está puxando para cá. Desculpa, 2, perfeito. 2, obrigado. Né? E aí, a pessoa está puxando para o outro lado. Vocês veem que, nesse caso, eu vou ter um ΔX negativo, né? Agora, se, por exemplo, essa velocidade for positiva ou zero, aí o ΔX vai ser positivo. Então, qual que é a interpretação física disso? Nesse caso, a gente diz que a pessoa realizou o trabalho sobre o bloco. Ou seja, nesse caso, a pessoa ela fez força para puxar o bloco andou. Mas, nesse caso, o bloco realizou o trabalho sobre a pessoa. Sobre a pessoa. Então, você vê que... isso aqui, claro, é só uma questão de nomenclatura, mas você vê que faz sentido, né? Porque imagina que esse bloco está, sei lá, tá voando para lá e você tenta segurar ele. Então, você faz uma força para cá para tipo, impedir que o bloco saia voando. Aí você vê que no fundo, é o bloco que está te puxando, né? Ou seja, o bloco está fazendo trabalho em você, né?
Então, essa é mais ou menos a ideia. O sinal do trabalho, ele dá para a gente muita intuição sobre a física do que está acontecendo. Quando o trabalho é positivo, a gente diz que aquela força realizou trabalho sobre o sistema. E se ele é negativo, o sistema realizou trabalho sobre a força. Tudo bem? Vamos ver uma outra consequência, né? Então, do teorema trabalho-energia cinética, né? Eu até esqueci de colocar esse nome aqui, vamos escrever isso mais aqui de TEC, né? TEC. Do teorema trabalho-energia cinética, a gente tem o seguinte, que o trabalho, que nesse caso foi F delta X, é igual a 1/2 de M, velocidade final ao quadrado, menos 1/2 de M, velocidade inicial ao quadrado. Né? Então, você vê que a gente pode simplificar isso daqui, se a gente jogar o 2 e o M para o outro lado, a gente fica assim, né? Velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado é 2F sobre M delta X. Né? O que é isso daqui? Vocês já viram essa fórmula antes, tenho certeza. Essa fórmula já assustou, já tiveram pesadelos com essa fórmula antes. Torricelli, exatamente. Torricelli. Então, uma forma alternativa de derivar, né, a expressão de Torricelli é usando o teorema trabalho-energia cinética. Né? Nota que isso aqui não é verdade sempre. Né? O TEC é sempre verdade, o TEC é super geral, mas o Torricelli só vale para forças constantes. Né? Ou seja, ele é um caso particular do TEC, no fundo. Então, isso é legal, porque a gente pode ver esse TEC como um teorema geral em mecânica. E aí o Torricelli é simplesmente um caso particular. Então, Rafael, é porque a variação depende também das condições iniciais. Imagina que, inicialmente, você tem uma velocidade V0 para cá. Né? Então, em T igual a 0, o bloco estava andando para lá e você começou a puxar. Sei lá, você pode imaginar que, não sei, talvez daqui seja um plano inclinado e esse bloco está caindo, ou, sei lá, alguém simplesmente jogou esse negócio para lá e você está tentando segurar ali esse bloco para ele não ir. Nesse caso, ele ainda assim, no começo, ele pode ter um ΔX negativo. Né? É claro que se você ficar aplicando a força por um tempo longo, uma hora você vai conseguir frear esse negócio e conseguir andar para a direita. Mas no instante inicial, nada impede que você tenha um ΔX negativo. Né? Porque esse ΔX aqui é arbitrário, é para qualquer ΔX. Né? Beleza? Show. Vamos ver um outro exemplo aqui. Né? Então, olha só. Suponha que você tem aqui, está o chão, tá? Você tem um bloquinho aqui. Uma certa massa M. Aí tem uma pessoa aqui que ela vai levantar esse bloquinho. A pessoa, ela levanta o bloco de uma altura H. Então, como é que a gente faz isso? Né? A ideia é que a gente faz isso via uma força externa. Então, a pessoa vai vir aqui com uma certa vai aplicar uma força externa e vai levantar esse bloquinho. Então, nesse caso, a força resultante vai ser F igual a uma certa força externa, que é a força que é exercida pela pessoa, né? Menos mg. Tá? Ou seja, a força é a pessoa puxa para cima com uma certa força externa e o peso puxa para baixo. E o objetivo é tentar chegar aqui até uma certa altura H. Tá? Então, qual que vai ser o trabalho realizado? Então, o trabalho realizado, W, vai ser igual a integral de 0 até H de força externa menos mg vezes dz. Né? Aqui a variável, nesse caso, é z. Deixa eu até colocar um sisteminha de coordenadas aqui para ser preciso. Então, eu tenho um sisteminha de coordenadas aqui, z. Tá? E, então, eu vou integrar em z de 0 até uma altura h. Nota que essa força externa não precisa ser constante. Força externa não precisa ser constante.
A pessoa pode, por exemplo, fazer muita força no começo, menos força depois, e assim por diante. Mas aqui, o que a gente consegue ver é o seguinte, né? Se a gente separa isso daqui em dois termos, a gente claramente vê aqui uma interpretação física, né? Ou seja, isso daqui é o trabalho da pessoa, né? O trabalho exercido pela pessoa. E isso daqui, esse a gente pode sim fazer a conta, vai dar menos mgh, né? Isso aqui vai ser o trabalho exercido pela força gravitacional. Tá? Então, a gente chega que o trabalho total é o trabalho da força externa, do agente externo. Eu vou, inclusive, dar um nome para esse cara aqui, ó, de uma vez por todas. Eu vou chamar esse cidadão aqui do agente externo, tá? É útil você pensar que tem um agente, né, alguém, alguma máquina, alguma pessoa, sei lá, que está realizando, por exemplo, esse trabalho externamente, né? Não precisa ser uma pessoa, pode ser uma máquina, um guindaste, qualquer coisa. Mas a gente gosta de pensar nesse termo, que é um agente externo, uma entidade, qualquer coisa assim, fora do problema, externo ao problema, que está realizando essa força aqui. Então, você vê que o trabalho total vai ser o trabalho desse agente externo menos mgh. Tá? E isso daqui tem que ser igual à variação de energia cinética pelo TEC. Ok? Então, se a gente supõe que ele parte do repouso, né? Se ele parte do repouso, ou seja, a gente toma VI igual a zero, a gente chega que o trabalho que o agente externo realiza, ele vai ser mgh mais 1/2 de mv final ao quadrado. Tá? Então, o que significa essa fórmula? Ó, vamos ver se faz sentido. Opa, peraí, pessoal, que travou aqui. Pronto, voltou. Vamos ver se isso faz sentido, né? O agente externo, ele realiza trabalho. Ele vem aqui e ele sobe esse peso. Tá? O trabalho que ele realizou, parte desse trabalho foi consumido para conseguir combater, digamos assim, né? Superar a força-peso. Né? Então, esse termo aqui é o trabalho que o agente externo teve que realizar para conseguir levantar esse pacote. Mas o agente externo pode também ter realizado um trabalho maior. Ele pode ter feito uma baita força aqui, né, a ponto de conseguir subir mais do que uma altura H. Né? E se ele fez isso, então o excedente vai ser convertido em velocidade. Né? Então, se esse agente externo vier aqui e fizer isso com muita força, esse bloquinho vai chegar aqui com uma velocidade diferente de zero. Né? Ou seja, o trabalho em excesso foi convertido em energia cinética. Né? Então, você vê que o trabalho mínimo do agente externo para subir o pacote é W externo mínimo igual a mgh, né? Porque isso daqui é um número positivo, né? Então, ou seja, o trabalho é esse negócio mais uma contribuição positiva. Então, o mínimo acontece quando esse negócio é zero, e é mgh. Então, você vê, isso dá, pelo menos eu acho que, assim, ele fornece uma forma legal de pensar sobre os problemas, né? Qual que é o trabalho ele é legal por causa disso. Qual que é o trabalho que o agente externo tem que exercer para conseguir superar essa altura H, né? Para conseguir subir esse pacote de uma certa altura H. Então, você vê que a força nem precisa ser constante. O trabalho, ele é, no fundo, a integral dessa força em dz. Essa força podia ser complicada aqui, né? Não preciso nem saber disso daqui, mas eu sei que o trabalho total tem que ser dado por isso daqui. Tá? Então, isso dá uma ideia bacana do trabalho que tem que ser realizado. Boa, Raicen, é verdade. Esse VF ele vai contribuir para o movimento da partícula. Mas você vê que a forma como o trabalho é construído, ele não está interessado nisso. O trabalho está interessado assim, tá? Se eu andei até o H, né, qual foi o trabalho realizado até lá? Então, você imagina, por exemplo, que tem um agente externo que ele atua uma força até ele atua sobre o pacote até chegar em H. Depois que chegar em H, ele para, né?
ou seja, ele não faz mais nada. Aí a pergunta é, tá, qual vai ser a energia cinética da partícula? Vai ser isso daqui. Se o agente externo aplicar um mínimo de trabalho, aí esse bloquinho vai chegar aqui parado, ele vai chegar com velocidade zero. Se você aplicar mais, ele vai chegar aqui com uma velocidade e depois vai continuar voando, tudo bem. Mas a pergunta continua sendo, qual foi o trabalho que o agente externo realizou, né? Até chegar em H. Beleza? Então, deixa eu fazer uma pergunta agora para vocês. Olha só, se a gente quer subir um pacote de uma certa altura H, o mínimo de trabalho que a gente tem que realizar é mgh. Mas o que acontece agora se H é igual a zero? Você vê que é o seguinte, se H é igual a zero, então o trabalho externo mínimo é igual a zero. Ou seja, se a gente quer, se a gente, no fundo, quer subir um pacote de uma altura zero, a gente não tem que realizar trabalho nenhum para isso, né? Aí deixa eu perguntar agora para vocês, isso daqui está um pouco estranho, né? Porque como é que a gente casa isso daqui com a ideia de que se a gente fica segurando um pacote numa altura fixa, a gente ainda assim tem que fazer força? Então imagina você tem um saco de cimento lá, você está segurando, você não está subindo esse saco de cimento, você não está levantando ele, você está parado, né? Sua altura está parada. Por que a gente tem que fazer força? Onde está a inconsistência? Isso aqui está dizendo que o trabalho mínimo deveria ser zero, mas a gente sabe da nossa vida cotidiana que, né, a gente tem que fazer força, a gente tem que realizar, no fundo, trabalho para conseguir manter esse pacote ali. O que você quer dizer com na referência, Vitor? E o que você quer dizer com a força não precisa variar, Rafael? Não, não precisa. Não precisa, porque, por exemplo, isso, né, Vitor, não apareceu aqui nessa questão. O trabalho só se refere a um deslocamento. Então, ele não se refere ao que a gente toma como origem do nosso referencial. Não, recém, o W não é uma variação do trabalho, ele é o trabalho em si. Essa pergunta é meio pegadinha, tá, gente? Assim, eu fiz ela no sentido assim, de brincadeira, mas a resposta não a resposta não está aqui, no fundo. Essa pergunta é um pouco pegadinha. Só queria saber o que é a sua opinião de vocês e queria, no fundo, que a gente refletisse um pouco sobre isso, né? Parece, de uma certa forma, que essa noção mecânica de trabalho, ela não é muito compatível com a nossa noção biomecânica, digamos assim, né? Do trabalho, da força muscular que a gente tem que realizar para segurar um pacote, por exemplo. Seria uma questão meio de biomecânica versus biomecânica, né? Porque, olha só, o que eu queria que a gente refletisse um pouco é o seguinte, se você coloca o saco de cimento em cima de uma mesa, a mesa tem que realizar trabalho? Não, o trabalho ele vai mudar a energia cinética, ele muda a energia cinética pelo TEC. Então, se ele está parado em cima da mesa, a energia cinética não está mudando. A mesa não está realizando trabalho sobre ele, né? Por que a gente parece que tem que realizar? Na verdade, a resposta, né, eu já posso falar para vocês, tem tudo só a ver com a forma como nossos músculos funcionam, né? A gente precisa fazer força para manter o nosso músculo contraído. No fundo, é isso que requer que a gente gaste energia, né? É porque tem a ver com a forma como nossos músculos são feitos, né? Então, não tem, no fundo, nada a ver com física, digamos assim, tem a ver com a nossa musculatura, com como nossos músculos são programados para a gente tem que gastar energia para mantê-los contraídos. Se a gente não gasta energia, eles se descontraem, né? Então, no fundo, é isso. É diferente de uma mesa que está parada ali. A mesa não está... Você não tem que fazer força para manter os átomos da mesa unidos, né? Os átomos da mesa estão paradinhos aí, estão vivendo a vida deles, né? Então, isso é um motivo comum. O que é importante
é que o trabalho ele está relacionado com o deslocamento, né? Se você não desloca a partícula, você não realiza trabalho. Você realiza trabalho quando você move ela. Isso assim, é bastante evidente daqui, né? Se o xi é igual a xf, essa integral é zero. Né? Se eu não desloco a partícula, eu não tenho trabalho nenhum. Tá? Perguntas, pessoal? Vamos tentar elaborar um pouco nessa noção do agente externo, né? Então, vamos falar assim, tentar definir um pouco melhor o trabalho realizado por um agente externo. Então, isso aqui é uma outra forma de dar uma interpretação bacana para a noção de trabalho, né? Então, você imagina que você tem uma partícula sujeita a f de x. Então, f de x você pode pensar que é alguma força natural que atua sobre a partícula. Pode ser, por exemplo, a força da gravidade ou a força da mola, né? Ou qualquer tipo de, sei lá, um campo elétrico, um campo magnético, algum tipo de força que atua sobre a partícula. Tá? E agora eu vou vir com um agente externo que vai realizar trabalho sobre esse sistema. Então, agora eu vou incluir um agente externo, então incluo também um agente externo que aplica uma certa força F externa. Tá? Então, a força total F tot, vai ser agora a força externa mais a minha força natural lá do meu sistema, F de x. Tá? E o trabalho total vai ser a integral de xi até xf de F total vezes dx. Então, vocês veem que, assim como no exemplo anterior, eu posso dividir isso em dois termos, né? Eu posso escrever isso como sendo a integral de xi até xf da força externa vezes dx, mais uma integral de xi até xf da força, né, natural que atua sobre a partícula, dx. E agora a gente vai dar nomes para isso daqui. Então, que nem no outro caso, a gente vai chamar isso daqui de um trabalho externo. Então, a gente interpreta isso daqui como sendo o trabalho que um agente externo realizou, né? E isso daqui a gente interpreta como sendo o trabalho, eu vou chamar só de W, né? Que é o trabalho, digamos assim, naturalmente, que a força teria. Tá? Então, você vê que, pelo TEC, o trabalho total vai ser igual à variação de energia cinética, né, no meu, entre esses dois pontos xi e xf. E eu vou supor que ele está do repouso, por simplicidade, tá? Então, eu suponho no repouso. No repouso, tá? Portanto, a gente tem a seguinte igualdade, que W externo mais W, né, ou seja, isso mais isso, que é o W tot, vai ser igual a 1/2 de M V final ao quadrado. Então, essa conta é quase idêntica à que a gente acabou de fazer, mas antes a gente estava pensando lá nesse W como sendo aquele trabalho da força da gravidade mesmo, né? Aqui a gente está considerando um trabalho genérico, vale para qualquer problema. Então, a gente vê que o trabalho que um agente externo realiza é menos o trabalho associado com a força F, mais 1/2 de M V final ao quadrado. E, portanto, o trabalho externo mínimo vai ser igual a menos W, ou seja, é menos a integral de xi até xf de f de x dx. Então, eu gosto muito dessa fórmula, porque eu acho que ela dá uma interpretação clara do que significa trabalho.
imagina que você tem uma partícula sujeita a uma certa força F. Aí você vem lá um agente externo, e esse agente externo quer mover a partícula. Então, por exemplo, sei lá, esse F de x tem a ver com campos elétricos ou com a força gravitacional, sei lá. E aí o agente externo ele quer pegar e ele quer mover essa partícula, né, de um ponto até o outro. Qual que é o menor trabalho que ele tem que realizar para conseguir isso? É dado por isso daqui. Né? Então, isso daqui é o menor trabalho que um agente externo tem que realizar para mover a partícula de xi até xf. Eu gosto muito dessa interpretação. Eu acho que assim ela deixa muito claro, né, o que está assim, o que está acontecendo. Ou seja, tem um agente externo, ele quer pegar, ele quer mover a partícula de um ponto para outro. O mínimo que ele precisa, ele pode realizar muito trabalho, mas o mínimo tem que ser dado por isso daqui. Qualquer excesso é convertido em energia cinética. Tudo bem, pessoal? Está fazendo sentido, gente? Está confuso? O que vocês acham? Tanto faz, Heisen. Não precisa ser no sentido oposto à força. Ou seja, esse trabalho do agente externo pode ser negativo ou positivo. Isso daí, que você está perguntando se é no sentido oposto ou não à força, vai depender, vai determinar o sinal desse cara aqui. Né? Você pode mover ao longo da força, não tem problema. Por exemplo, você pode, supor que você tem a força da gravidade. Em vez de você levantar o pacote, você podia estar baixando esse pacote. Né? Mas quando você baixa esse pacote, no fundo, é aquilo que a gente tinha discutido, que o pacote realiza trabalho no agente externo. Eu vou fazer um exemplo agora, Raíssen, que eu acho que vai ficar claro para essa questão melhor, tá? Então, vamos fazer um exemplo disso daí. Considera um sistema massa-mola, né? Então, tá aqui. Né? Eu tenho uma certa posição aqui, que é a minha origem, né? E eu tenho um certo eixo x aqui. Então, a gente sabe que a força F de x, nesse caso, ela é menos kx. Tá? Então, o trabalho de um agente externo que ele tem que realizar, como a gente acabou de ver, vai ser menos a integral de xi até xf de f de x dx. Então, isso aqui vai ser menos a integral de xi até xf de menos kx dx. Ou seja, eu fico uma constante k aqui, e eu tenho agora essa integral. Quanto é que vale essa integral? X² sobre 2 avaliado nos limites de integração, né? Então, o trabalho que um agente externo tem que realizar vai ser kx final ao quadrado sobre 2 menos kx inicial ao quadrado sobre 2. Tá? Então, isso aí, a ideia é, eu tenho essa minha deixa eu fazer assim, né? Deixa eu tirar essa bolinha aqui. Eu tenho aqui a minha posição de equilíbrio. E eu tenho agora aqui a minha massinha. Então, eu quero mover ela de um ponto para outro. Né? O mínimo que eu preciso de um agente externo realizar de trabalho para mover, sei lá, daqui até aqui, etc., vai ser dado por isso daqui. Tá? E vamos ver agora uns casos particulares. Aí acho que vai esclarecer a dúvida do Heisen. Olha só, suponha que eu começo do repouso. Né? Então, você vê que, nesse caso, o trabalho externo ele é kxf ao quadrado sobre 2. Ele é positivo. Né? Ou seja, essa é uma situação onde, se eu quero
comprimir ou esticar a mola, eu preciso realizar trabalho, né? Então, eu realizo o trabalho para esticar ou comprimir a mola. O trabalho, nesse caso, ele é simétrico. Isso aí tem a ver com a propriedade da mola, né? Esticar ou comprimir de 1 centímetro custa o mesmo trabalho. Mas vocês veem, o que eu estou fazendo aqui, no fundo, quem que era isso daqui? Isso daqui é a energia potencial da partícula, né? Então, nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a energia do meu oscilador. É mais ou menos como carregar uma bateria, né? É tipo carregar uma bateria. O agente externo, ele tem que realizar um trabalho positivo para aumentar a energia do meu sistema. Ou seja, para deixar o meu sistema tipo, carregado, digamos assim, né? Por outro lado, a gente pode pensar a seguinte coisa: suponha que o xf igual a zero, né? Ou seja, você está falando do trabalho para ir de alguma posição xi até zero, até a origem. Então, nesse caso, o W externo, que é menos k xi ao quadrado sobre 2, ele vai ser negativo, né? Então, nesse caso, a mola realiza trabalho sobre o agente. Isso aqui é, no fundo, como descarregar uma bateria, né? A gente está descarregando, consumindo a bateria, sabe? Tá? Então, vocês veem, gente, a gente está começando a entrar agora em questões muito importantes relativas à conversão de energia. Isso só é possível porque, como a gente viu, a energia é uma grandeza conservada. Então, a gente começa a pensar agora, o raciocínio começa a ir para essa questão de troca de energia, né? Ou seja, é como se a gente estivesse carregando uma bateria, descarregando uma bateria, assim por diante. É isso que acontece, por exemplo, numa hidrelétrica. Numa hidrelétrica, a gente vai de uma energia potencial maior para uma menor, né? Então, a água, quando ela cai, ela vai girar a turbina. Então, a água está realizando trabalho sobre o agente externo. O agente externo seria a turbina da hidrelétrica, né? Então, a água realiza trabalho sobre a turbina. Então, é isso que é muito interessante desse raciocínio, de como o trabalho nos permite pensar em termos de, no fundo, essa transferência, essa troca de energia. Um agente externo realiza trabalho para aumentar a energia de um sistema, ou o sistema realiza trabalho sobre o agente externo, diminuindo a sua energia, né? Você está meio que realizando uma troca aí. Tudo bem, pessoal? Show. Ok. Vamos falar agora sobre trabalho no caso de forças conservativas. Então, a gente tinha visto que, em geral, o trabalho realizado era integral entre dois pontos xi até xf de f de x dx. E isso daqui era 1/2 de m v final ao quadrado menos 1/2 de m v inicial ao quadrado. Tá? E isso é geral. Vale para qualquer força. Tá? Agora, vamos ver o que acontece no caso de forças conservativas. Se f de x é conservativa, então, a gente sabe que a energia total é conservada. Ou seja, 1/2 de m v inicial ao quadrado mais u na posição inicial vai ser 1/2 de m
V final ao quadrado mais U na posição final. Tá? Então, se eu substituir isso daqui agora aqui, ó, né? Então, a gente pode escrever daqui 1/2 de M V final ao quadrado menos 1/2 de M V inicial ao quadrado. Se eu passar esse negócio para lá, né? Vai ser igual a U de X inicial menos U de X final. Portanto, a gente vê que o trabalho, no caso de forças conservativas, ele vai ser U de X inicial menos U de X final. Tá? Ou seja, o trabalho ele é menos ΔU. É menos a variação de energia do problema. Né? E se a gente usar aquela ideia de que o trabalho de um agente externo mínimo, né, é menos W, então isso aqui vai dar mais ΔU. Então, ou seja, isso aqui dá de novo para a gente uma interpretação bacana do que está acontecendo. O trabalho mínimo que um agente externo tem que realizar para mover a partícula entre dois pontos é igual à variação de energia potencial entre aqueles dois pontos. Beleza? Ok. Vamos explorar um pouco algumas consequências disso daí, né? Então, em primeiro lugar, olha só, se a gente combinar essa fórmula com a definição do trabalho, a gente vê que U de xi menos U de xf é igual a integral de xi até xf de f de x dx. Então, isolando aqui o U de xi, a gente fica, então, aqui, desculpa, o U de xf vai ser U de xi menos integral de xi até xf de f de x dx. Então, o que é isso? Isso é uma forma da gente calcular a energia potencial da força, né? Suponha que você sabe a fórmula da força f de x. Como é que poderia ser uma forma sistemática de você calcular a energia potencial? Você simplesmente integra aqui, como a energia é definida a menos de uma constante, o xi é arbitrário, né? Ou seja, xi é arbitrário. Então, a gente pode usar isso daí para calcular a energia potencial. Agora vamos ver uma consequência mais importante. Então, olha só. Vamos considerar, aqui está o meu eixo X, eu vou considerar a seguinte situação. Eu tenho um caminho, essa integral aqui, ela é integral ao longo de um caminho, né? Ou seja, de um ponto xi para um outro ponto xf. Então, eu vou considerar o seguinte caminho. Eu primeiro venho aqui até B, aí aqui eu vou fazer a curva, e depois eu volto até C. Tá? Então, a ideia é que eu vou pegar, eu tenho uma certa força F, eu realizo o trabalho trazendo até B, depois voltando de B para C. E vamos calcular qual que é o trabalho nisso daí. Então, o trabalho que o agente externo, ou melhor, vamos simplesmente calcular o trabalho. O trabalho que é realizado de A até B, né, ele é integral de xa até xb de f de x dx. Tá? E, como a gente viu aqui, isso é simplesmente a variação da energia cinética. Então, isso daqui é U de xa menos U de xb. E, por outro lado, o trabalho, quando eu vou de B para C, ele é integral de xb até xc. Então, isso daqui vai ser U de xb menos U de xc. Tá? Portanto, se eu calcular o trabalho total, né, que vai ser a soma do trabalho na primeira parte mais o trabalho na segunda, eu vou ficar com U de xa menos U de xb mais U de xb menos U de xc. Tá? E olha só, aqui acontece uma coisa absolutamente fundamental. Esse cara aqui se cancela.
E eu obtenho que o trabalho ele é U de XA menos U de XC. Tá? Então, esse resultado ele é super importante. Tá? O trabalho realizado por uma força conservativa não depende do caminho. Ou seja, se eu quero realizar um trabalho que vem daqui até aqui, não importa que caminho eu usei. Eu poderia ter usado um caminho que faz alguma coisa assim, né? Deixa eu só copiar esse desenho aqui para... Eu poderia ter feito isso daqui, ó. Começa aqui, venho, vou, volto, venho, vou, volto, dou 3 piruetas, volto, e termino aqui. Tá? Comecei aqui, fiz o que eu quis, voltei para cá. O trabalho só depende do ponto onde eu começo e do ponto onde eu termino. Tá? Isso é, digamos assim, a magia da força conservativa. A força conservativa, quando você vai, se você volta, você recupera aquilo que você perdeu, entendeu? A força conservativa não tem perda. Então, tipo assim, se eu fui demais, depois se eu volto um pouco, eu recupero aquilo que eu perdi. Então, não importa o caminho que eu usei para chegar daqui até aqui, eu posso fazer o caminho que eu quiser. O trabalho vai ser independente do caminho. Isso não é verdade no caso de forças de atrito. A gente vai ver um exemplo disso agora. Quando você tem perdas, se você vai daqui até aqui direto, ou se você vai e volta, dá 3 piruetas, volta, etc., isso faz toda a diferença. Mas no caso da força conservativa, não. Né? Então, esse é um dos motivos pelo qual a força conservativa é tão importante. O trabalho não depende do caminho. Faz sentido, pessoal? Vamos ver um exemplo agora no caso da força de atrito. Então, considere o seguinte problema, olha só. Suponha que você tem o chão aqui, tá? Tem um bloquinho aqui, e você tem um agente externo que está puxando esse cara aqui com uma certa força externa, F externo. Mas, além disso, você tem também aqui uma força de atrito, FA cinético, que é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, mg. Tá? Então, você tem uma pessoa que está arrastando o bloquinho de um lado para o outro, tá? Imagina assim, você está arrastando daqui para cá, só que tem atrito na jogada. Né? E o atrito, ele é sempre contrário ao movimento. Então, se a força está para lá, o atrito está para cá e vice-versa. Né? Então, agora, vamos realizar o mesmo caminho, a mesma trajetória desse problema aqui. Né? Ou seja, vamos considerar que essa pessoa está arrastando esse bloquinho exatamente desse jeito aqui. Né? Vem para cá e depois volta. Então, vamos lá. Nesse caso, a força total vai ser a força externa. Então, vamos pensar por partes, né? Então no trajeto AB, o trabalho total vai ser de XA até XB, a força externa para a direita, certo? Então, aqui a gente vai tomar cuidado com os nossos sinais. Força externa para a direita, menos μc mg para a esquerda. Oi, Gabriel. Perfeito, Gabriel. Essa é uma ótima pergunta. Se você aplicar uma força que é exatamente igual à força peso, ele vai ficar parado. Qualquer outra força que for um epsilon além, né? Ou seja, qualquer força que você aplicar que for assim, um epsilon além, ele vai começar a subir. Onde que está a confusão aqui? A confusão está que a gente não está ligando, quando a gente faz esse tipo de conta, a gente não está ligando para o tempo que demora para ele subir. Né? Então, se você aplicar uma força que é tipo assim, um tiquinho a mais que a força-peso, ele vai demorar 100 anos para subir aqui. Né? Mas ele vai subir. Né? Essa fórmula, ela não se respeita ao tempo, ela só diz respeito assim, à posição final e inicial.
Então, a princípio, qualquer força que for igual ou infinitesimamente maior que a força-peso, vai ser capaz de subir esse cara aqui, né? Essa é a questão, essa é uma boa pergunta, cara, porque isso daí não é muito óbvio daqui. O importante é que o trabalho, ele é uma integral sobre a posição, né? Ele é de uma posição inicial até a final. Então, ele meio que burla essas questões do tempo. Tudo que a gente está falando aqui, em grande parte, gente, energia, trabalho, etc., são formas de pensar na dinâmica sem ter que incluir a curva da cinemática, a equação horária, né? Então, tipo assim, você está querendo falar coisas sobre o problema sem ter que dizer exatamente como é que a posição varia no tempo, dizendo só instante final, inicial e assim por diante. Isso, exatamente. Ele ia chegar com uma velocidade que seria infinitesimalmente pequena, mas ele ia chegar. Exatamente. Boa. Ok, pessoal. Show. Então, vamos continuar aqui. A gente quer fazer a conta. Então, primeiro eu vou de A até B, tá? Então, esse cara aqui eu vou chamar o primeiro termo de um W externo de A até B. Eu vou deixar esse cara quietinho. E o segundo termo vai ser menos μc mg xb menos xa. Tá? Porque esse cara é constante, né? Que sai para fora da integral, fica isso daqui. Agora, a gente olha para a trajetória BC. Na trajetória BC, a força que está atuando sobre o meu sistema vai ser agora também a força externa, que não preciso especificar quem que é. Só que o atrito agora ele vai estar para a direita, né? Se eu estiver voltando para cá, o atrito vai estar para a direita. Então, eu vou ter aqui uma coisa que é mais μc/mg. O atrito muda de sinal. Então, isso aqui vai ser um W externo de B para C, que eu deixo assim, sem especificar exatamente, mais μc/mg xc menos xb. Portanto, o trabalho total vai ser o trabalho externo, que é a soma do trabalho externo em cada pernada, menos μc/mg xb menos xa, mais μc/mg xc menos xb. Então, vocês veem, isso que é fundamental, né? O trabalho aqui, ele não vai ter uma componente que vai se cancelar. Eu vou ter xb menos xa. Desculpa, isso, então vai ser, posso escrever assim, né? xb menos xa mais xb menos xc. Tá? Ou seja, talvez deixa eu escrever tudo junto, vai ficar mais fácil. Vai ser 2xb menos xa menos xc. Você vê, o xb não se cancela aqui, né? Isso que é importante. Ou seja, isso aqui depende do caminho. Tá? Então, isso que eu acho que é o mais importante é essa constatação de que, se você tem uma força de atrito, faz toda a diferença do mundo para o trabalho que você tem que realizar. Imagina você aqui como um agente externo. Se você fica indo e voltando nesse caso, o trabalho total que você tem que realizar é muito maior, tá? Porque você, ou seja, a força total que você vai ter que, né, o trabalho total que você vai ter que gastar para conseguir fazer esse objeto dar 30 voltas aqui antes de parar, é muito maior do que se você fosse direto de um ponto para o outro. Então, quando a força é conservativa, o trabalho não depende da trajetória. Isso é uma enorme simplificação. Se a força não é conservativa, como, por exemplo, o atrito, né, aí ele vai depender da trajetória. Tudo bem, pessoal? Ok, gente, eu vou parar por aqui hoje. Na próxima aula a gente termina essa discussão e passa para o caso de sistemas em 3 dimensões, tá? Ou seja, tratamento vetorial disso daí. Mas eu vou parar por aqui por hoje. Tchau, professor. Muito obrigada pela aula.
Valeu, Melissa. Obrigado a você. Tchau, gente. Até quarta-feira. Tchau, tchau, gente.